Capítulo 1 O renascimento do Rei das Maldições. No caos de um mundo renovador, onde feiticeiros de Jujutsu ascenderam como potências globais, a chamada nova Era de Ouro do Jujutsu trouxe equilíbrio à beira do colapso. Contudo, nas profundezas dessa aparente ordem, algo inimaginável aconteceu. No coração de Nova York, nos Estados Unidos, renasceu aquele que foi o maior pesadelo que este mundo já conheceu, Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. Uma luz difusa atravessava as sombras de Sukuna. Tudo parecia turvo, como se ele estivesse submerso. Não havia escuridão, mas também não era o brilho ardente que ele gravou no último instante de sua vida anterior. Um instante. Era assim que parecia. Estou vivo, pensou em Sukuna, enquanto uma onda de desconforto o percorria. Ele tentou mover o braço, mas algo estava errado. Seu corpo parecia pequeno, frágil, como um pássaro recém-nascido. Abrindo os olhos lentamente, foi recebido por dois rostos desconhecidos. Um homem e uma mulher, ambos o observavam com expressões que oscilavam entre surpresa e alegria. Quem são eles? Pensou Sukuna, analisando cada detalhe. O homem, com feições fortes e olhos castanhos profundos, dizia algo que Sukuna não compreendia. A mulher, mais próxima, segurava-o em seus braços. Ela parecia emocionada, como se estivesse diante de um milagre. Ele abriu os olhos, disse o homem, quase sem acreditar. Você viu? Ele nos conheceu, respondeu a mulher, com a voz embargada. As palavras eram estranhas, mas Sukuna não precisava entendê-las para decifrar seus interesses. Ele leu cada traço de suas expressões, cada hesitação. Medo. Há medo neles. Interessante, divagava Sukuna enquanto os analisava. Enquanto os dois trocavam palavras e olhares, Sukuna permaneceu em silêncio, observando o ambiente. Era pequeno, iluminado, e o ar tinha um cheiro limpo, quase artificial. Não havia sinais das paisagens devastadas que ele conhecia ou do caos que tanto amava. Um novo corpo. Um novo lugar, seria uma nova chance? Sukuna refletiu, reprimindo a raiva que borbulhava por estar em uma forma tão frágil. Ele sabia que a paciência seria sua aliada, pelo menos por enquanto. O que quer que seja isso, é um começo. E todo começo leva ao meu final. Um sorriso quase imperceptível cruzou os lábios de Sukuna. A mulher o abraçou delicadamente, enquanto o homem colocava uma manta sobre ele. Sukuna permaneceu quieto, seus olhos fixos no teto, enquanto uma sensação estranha percorreu todo o seu corpo, em algo que ele nunca havia sentido antes. Momentos atrás, sua mente estava mergulhada em pensamentos maléficos e planos ardilosos, mas aquele abraço despertou algo diferente. Uma memória emergiu, vívida e inesperada, e Mahito, a última pessoa com quem ele havia conversado antes de sua morte. É verdade, e eu perdi. Acho que repetir o mesmo caminho seria tolice, não? E esses humanos, e eles são diferentes. Não sinto energia amaldiçoada neles. Na verdade, não percebo nenhuma fonte próxima. Essa língua que falam também é estranha. Não estou no Japão, isso é certo. Sukuna continuou refletindo, seu olhar agora perdido em pensamentos. Minha energia ainda é gigantesca, mas minha alma está zerada. Não há traços dos pactos que fiz, não, parece que sobrou um, logo esse, mas minha memória muscular já era. É como se meu cérebro recordasse tudo, mas meu corpo e alma não respondessem. Que sensação intrigante. Enquanto divagava sobre as implicações de sua nova condição e as razões para ainda reter suas memórias, algo inesperado chamou sua atenção em seu próprio nome. Sukuna Lishatma, disse a mulher, com um sorriso nervoso. Ele virou o rosto lentamente, para sua surpresa, viu seu reflexo em uma superfície de metal próximo. Seus cabelos de um rosa claro chamaram sua atenção imediatamente. Sukuna franziu a testa, contemplando o que isso significava. Seria apenas uma coincidência, ou o mundo está tentando me devolver com um novo propósito, pensou ele, sua expressão impassível. Seja como for, este ciclo ainda não terminou. Sukuna Lishatman teve seus primeiros anos de vida cercado por um ambiente de amor, cultura e intelectualidade. Seus pais, Thomas Lishatman, um renomado pesquisador da história do Jujutsu na Universidade de Nova York, e Elizabeth Lishatman, uma dedicada advogada que administrava um escritório enquanto gerenciava com destreza sua vida doméstica, formavam um lar harmonioso. Unidos por um profundo amor mútuo, eles criaram Sukuna com carinho e admiração. O nome Sukuna foi escolhido por Thomas em homenagem ao icônico feiticeiro Jujutsu Ryomen Sukuna, inspirado pela coincidência de seu filho nascer com cabelos rosa claro, semelhantes aos retratados nas lendas sobre o Rei das Maldições. Para Thomas, o nome era um símbolo de admiração por figuras históricas, mas também um lembrete de que as histórias, boas ou ruins, sempre carregam lições valiosas. Desde pequeno, Sukuna demonstrou uma curiosidade incomum. Ele passava horas folheando os livros que seu pai trazia da universidade, mesmo sem entender as palavras. Thomas e Elizabeth costumavam brincar que ele era um pequeno erudito em formação, enquanto a mãe lhe contava histórias sobre coragem, justiça e sacrifício. Você vai ser grande, meu Sukuna, dizia Elizabeth, enquanto acariciava seus cabelos. E se for como seu nome sugere, talvez faça história, completava Thomas, rindo ao observar o brilho atento nos olhos do filho. Apesar de sua inteligência, Sukuna tinha momentos em que se isolava, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Os Lishatman achavam isso intrigante, mas nunca questionaram demais, preferindo oferecer apoio e liberdade para ele explorar o mundo ao seu redor. Em sua infância, Sukuna também começou a mostrar sinais de uma força interior que intrigava seus pais. Ele parecia resistente e surpreendentemente focado para uma criança tão jovem.
No entanto, havia algo em sua personalidade que transmitia uma dualidade. Por trás de sua risada inocente, parecia haver algo mais profundo, um olhar que às vezes fazia Elizabeth hesitar por um momento antes de voltar a sorrir. Ao completar 5 anos, Sukuna começou a se interessar pelos debates acadêmicos que seu pai ocasionalmente realizava em casa. Ele não entendia os termos complexos, mas ouvia com atenção, tentando captar o significado. Seu pai, encantado pela curiosidade do filho, começou a simplificar as explicações para incluí-lo nas conversas. O que acha disso, Sukuna? Devemos proteger as tradições ou adaptá-las para o futuro? Perguntou Thomas certa vez. Proteja o que é importante, mas faça diferente se for melhor, respondeu Sukuna, com a simplicidade de uma criança, mas a profundidade de um pensador. Sukuna decidiu aproveitar aquelas experiências e tentar entender algo que ele nunca entendeu em sua vida anterior, o amor. Para alguém que era tão velho mentalmente como Sukuna era, aceitar aquelas experiências era difícil, mas um difícil que o fazia bem, era estranho, era um sentimento estranho, mas estranhamente agradável. Na segunda infância, Sukuna começou a explorar mais o mundo além do calor de seu lar. Curioso e perspicaz, ele observava tudo ao seu redor com uma atenção quase calculista, ainda que soubesse como mascarar sua intensidade por trás do sorriso típico de uma criança. Sua decisão de deixar o Jujutsu de lado era uma estratégia tão consciente quanto instintiva. Ele entendia que, por enquanto, mais valia viver como uma criança comum. Afinal, ser notado tão cedo poderia trazer complicações desnecessárias. Apesar de optar por se esconder em meio à banalidade, Sukuna mantinha uma vigilância constante sobre seus próprios poderes. Ele compreendia que sua imensa reserva de energia amaldiçoada precisava ser controlada, e desenvolveu pequenos truques para não chamar atenção. Quando as emoções afloraram, ele se isolava, controlando-se com uma maturidade que surpreenderia até mesmo um adulto experiente. Ao iniciar seus anos escolares, Sukuna aprendeu rapidamente como se encaixar sem se destacar demais. Ele era um aluno inteligente, mas moderava sua performance, entregando notas boas o suficiente para satisfazer os professores sem chamar atenção desnecessária. Socialmente, ele mantinha um equilíbrio cuidadoso e era amigável bastante para evitar suspeitas, mas distante o suficiente para que ninguém realmente o conhecesse. Ele é esperto, mas parece que guarda segredos, comentou um professor certa vez, incapaz de entender o que fazia Sukuna parecer tão diferente. No entanto, Sukuna não via os colegas ou professores como iguais. Em seu interior, ainda se via como o rei das maldições, um ser destinado à grandeza. Ele os estudava como peças em um tabuleiro de xadrez, analisando seus comportamentos e padrões. Por mais que fosse cordial, raramente criava laços profundos, exceto com seus pais, que permaneciam como a âncora emocional dessa nova vida. Com a chegada da adolescência, Sukuna começou a questionar seu lugar no mundo com mais frequência. Ele sabia que estava se escondendo, mas não podia ignorar as crescentes evidências de um mundo que parecia menos ameaçado pela feitiçaria do que ele recordava. Naquela era, feiticeiros e maldições pareciam mais distantes do cotidiano humano, e isso o intrigava profundamente. Em suas andanças pela cidade, Sukuna observava como os humanos viviam com temor constante que um dia ele havia infligido ao mundo. Eles são tão frágeis, e mais, talvez, seja essa fragilidade que lhes dá força, pensou certa vez, ao assistir um grupo de crianças brincando no parque, rindo como se o mundo fosse eterno. Sukuna tratava as pessoas com um misto de calculismo e curiosidade genuína. Ele via os humanos como criaturas fascinantes, quase dignas de sua atenção, mas ainda inferiores à sua essência. Quando interagia, o fazia com uma gentileza que mascarava sua verdadeira natureza. Era um ator nato, sempre dizendo o que as pessoas queriam ouvir, mas nunca se entregando completamente. Eu poderia esmagá-los com um pensamento, mas onde estaria a graça nisso? Por que eu fazia isso antes? Ah, é mesmo, talvez se aqueles dois existissem antes. Será que eu seria alguém diferente do que fui na minha primeira vez? Refletia ele, lembrando-se de sua antiga glória e de sua família. Apesar disso, ocasionalmente, ele era tocado por atos de bondade e sacrifício de alguns colegas que ele próprio não esperava testemunhar. Essas experiências, ainda que pequenas, plantavam uma dúvida incômoda em seu coração, e se sua visão de superioridade estivesse errada? Mas ele rapidamente afasta tais pensamentos, convencendo-se de que eram apenas resquícios de sua nova infância. A adolescência de Sukuna foi marcada por um balanço entre a adaptação e o planejamento. Ele sabia que sua energia amaldiçoada um dia atrairia atenção, mas, até lá, pretendia aproveitar o anonimato para entender esse mundo e suas fraquezas. Ele começou a estudar por conta própria, não apenas a história do Jujutsu, uma paixão herdada de seu pai, mas também as novas dinâmicas sociais, tecnológicas e políticas. Enquanto seus pais acreditavam estar criando um jovem brilhante e gentil, Sukuna via a vida como um jogo que ele estava prestes a dominar novamente, mas não como ele havia feito no passado. Ele não queria ser conhecido mais como o rei das maldições, ele queria ser grande, mas de um jeito diferente, um jeito que nem ele sabia como. Que venham os desafios, pensava ele, encarando o reflexo no espelho que ainda exibia seus cabelos rosa claro. Dessa vez, talvez o mundo não esteja preparado para mim. À medida que crescia, começava a compreender o quanto a tecnologia havia se integrado à prática do Jujutsu. Dispositivos avançados eram usados para canalizar, medir ou mesmo conter energia amaldiçoada. Sukuna, com sua natureza analítica, rapidamente notou que o mundo não girava mais apenas em torno do poder bruto, e inteligência e adaptação eram tão cruciais quanto a força. Apesar de sua versão inicial, ele se fascinou com as aplicações tecnológicas e como elas eram usadas para ampliar o alcance dos feiticeiros. Parece que os humanos aprenderam a cobrir suas fraquezas com engenhosidade, pensou Sukuna ao observar demonstrações de dispositivos capazes de replicar técnicas simples de Jujutsu. Sua curiosidade o levou a se destacar nos estudos, superando expectativas em todas as áreas.
Ainda criança, ele entendia conceitos que alunos mais velhos mal conseguiam compreender. Se vou me misturar neste mundo, ao menos serei o melhor, murmurava consigo mesmo, um toque de arrogância ainda presente em sua essência. Aos poucos, Sukuna ouviu falar da Academia Jujutsu de Harvard, uma das instituições mais prestigiadas para o estudo avançado de Jujutsu nos Estados Unidos. Fundada em Cambridge, a academia era famosa por seus rigorosos critérios de admissão e pelo talento excepcional de seus professores. Mas o que mais capturou sua atenção foi o nome da diretora, Imai Okutsu, filha dos lendários feiticeiros Yuto Okutsu e Maki Zenin. Determinando que o conhecimento acumulado ali poderia ser a chave para compreender o estado atual do Jujutsu no mundo, Sukuna dedicou-se ainda mais a seus estudos. Ele passou a liderar competições, eventos e avaliações, demonstrando uma genialidade que deixava todos ao seu redor atônitos. Sua habilidade não estava apenas em sua reserva imensa de energia amaldiçoada, que ele cuidadosamente escondia, mas também em sua capacidade de compreender e aplicar conceitos com rapidez impressionante. Aos 12 anos, Sukuna já era um nome respeitado entre professores e pesquisadores locais. Quando participava de eventos relacionados à feitiçaria e ciência, ele costumava atrair olhares admirados. Esse garoto, e ele será alguém grande, comentou um dos juízes de uma competição estadual de teoria Jujutsu. Mas o próprio Sukuna via isso com desdém. Para ele, eram passos necessários em direção ao que realmente importava. Ao concluir o ensino médio, seus pais, cientes dos objetivos ambiciosos de seu filho e orgulhosos por terem dado à luz a um talentoso feiticeiro, prepararam-no cuidadosamente antes de enviá-lo a Cambridge. Lá, ele enfrentaria o teste de admissão para a Academia Jujutsu de Harvard, famoso por ser um dos mais rigorosos e desafiadores do mundo.